Horóscopo para o dia 7 de junho de 2021. Áries ou Carneiro. Seu foco poderá estar no que você anda atraindo para a sua vida, principalmente se estiver insatisfeito com isso, talvez como indicativo de que deveria repensar o modo como esteja olhando, pois talvez você esteja recebendo o que é necessário, não o que deseja, e por conta de tal discordância, está adiando sua alegria. É aquela questão de que o que faz algo ser bom ou ruim é a perspectiva do observador, e se observar apenas o que está em suas mãos sem saber direito para o que serve e onde poderá ser aplicado, além dos cenários atuais e as tendências, talvez venha a acreditar que aquilo que parece ser bom no agora vai se perpetuar, quando, por algum motivo, já pode estar em decadência, e logo não será possível tirar proveito. No entanto, se procurar levar numa boa e verificar todos os pontos que mencionei, é possível que saia na frente quando as mudanças começarem a ocorrer. Aliás, até você poderá ser o agente de tal mudança, sendo alguém de vanguarda, em vez de mais um a seguir a boiada. Touro. Há enormes possibilidades de que venha a ter de lidar com situações novas, mas como está acostumado a ficar em sua zona de conforto, fazendo tudo o que já está acostumado, se sinta, de certa forma, travado. A questão é que tais situações poderão pedir respostas rápidas, e ficar na dúvida sobre tentar fazer o que já é conhecido ou o que as situações pedem poderá fazer com que tais oportunidades, seja para atrair algo ou para resolver problemas, simplesmente passem diante de seus olhos, e assim vá embora. Precisamos entender uma coisa sobre a vida, que ela sempre nos convida à evolução, por mais que às vezes não queiramos isso. Pelo lado positivo, quanto mais estamos abertos ao novo, mais portas se abrem para nós. Em outras palavras, por mais que se sinta tentado a praticar soluções velhas para situações novas, procure se adequar à maneira adequada para tais ocorrências. Não é que soluções antigas não possam ser aproveitadas em algumas oportunidades, mas em outras, elas simplesmente não servem, e repetir o padrão resulta apenas em perda de tempo. Gêmeos. Você poderá receber alguns presentes inesperados que certamente vão te agregar bastante valor. Lembrando que, sempre quando falo de valores, não está restrito apenas ao dinheiro, mas conhecimento, e até mesmo saúde. As formas de valores são várias, e quando restringimos, apenas limitamos as possibilidades, interferindo também nas outras formas. A questão é que, devido a algumas crenças, poderá ficar um pouco relutante em aceitar. Fica claro que não estou falando de ganhos ilegais, mas daquelas questões em que simplesmente recusamos algo porque fomos ensinados de determinada forma, sendo que não há coisa alguma que proíba. Haverá até a possibilidade de vir à sua cabeça que tal pensamento de restrição não faz sentido, mas como já pode ser algo bastante enraizado, talvez tenha de travar batalhas com suas crenças limitantes, o que é recomendado, pois é possível que esteja atrasando sua vida com deseres populares que estão longe de ser a realidade, já que nada bem fundamentado impede. Câncer ou Caranguejo. Como um signo bastante intuitivo, de certa forma você já sente que algo está prestes a acontecer, e que para tirar o melhor da situação, precisa estar com seu estado espiritual preparado, já que percebe claramente o efeito de suas emoções na interação com as situações, ou seja, tudo fica uma bagunça quando sua mente parece um mar revolto,
ou tudo parece o paraíso, mesmo que aparentemente esteja um caos, quando está em paz consigo mesmo. Porém, diante de tais possibilidades, é possível que seja acometido por ansiedade, pois poderá mexer muito contigo diante de tamanho potencial. Sendo assim, talvez seja interessante procurar se recolher mais, de modo a já se colocar num estado de espírito adequado para aproveitar o melhor do que está por vir. E quando falo se recolher, não estou a dizer que deve se trancar num quarto, pois nem todos possuem tal possibilidade, mas que evite situações agitadas ou que acredita que vai te desequilibrar. Não é que se blindar vai resolver tudo, pois há coisas que simplesmente chegam em nossa vida à revelia de nossa vontade. Porém, algumas situações são facilmente evitáveis. Leão. Você poderá se ver, de alguma forma, como uma pessoa agraciada, pois há certas coisas que simplesmente chegam até você sem fazer bastante esforço, e isso se não cai em seu colo, e é muito grato por isso. No entanto, há certas coisas que você gostaria que ocorressem em sua vida, sendo que algumas não faça tanto questão, enquanto outras haja nutrição de certa decepção, e por conta disso, venha até decidir refletir o que anda fazendo de errado, pois em algumas áreas de sua vida simplesmente voa, mas em outras, parece que há umas 7 âncoras te impedindo de levantar voo. Talvez a chave esteja justamente na questão da facilidade de algumas áreas de sua vida, e espera que seja assim para tudo. Entretanto, algumas coisas exigem de nosso esforço, como a questão dos nodos lunares na astrologia, que há até vídeo aqui no canal falando sobre o assunto, em que precisamos desenvolver. Se por algum acaso verificar, talvez não esteja colocando movimento, fazendo que as coisas também se movimentem. E não estou dizendo qualquer movimento, mas o necessário. Caso contrário, fica igual àquelas situações em que mesmo que esteja fácil arranjar trabalho, e claro que isso é uma suposição, a pessoa desempregada reclamar que não é aceita, mas não entrega currículos e nem se prepara para aumentar as possibilidades de conseguir, ou nas que é possível a admissão, recusar por acreditar que o salário ser bastante baixo, preferindo continuar a ganhar nada. Virgem. Felicidade é algo que vai brotar facilmente em você nesta segunda-feira, e por conta disso, será natural que seu brilho seja notado facilmente, tanto por aqueles que estão em ressonância com seu estado vibracional, como por aqueles que escolheram vibrar baixo, e que de alguma forma se incomodam com quem se demonstram estar em situações melhores que a deles. E é exatamente neste último grupo que poderá ter de trabalhar neste dia, pois poderão colocar algumas situações a você em que tentem te fazer abaixar seu padrão vibracional, de modo que compartilhe a dor com eles, e colocando desafios, com aquela velha brincadeira de criança imatura de que, se não fizer, é alguma coisa que consideram desagradáveis e repugnantes, e quando não uma ofensa. Quando não percebemos tal armadilha, e muitas vezes o fazemos por não nos conhecermos, acabamos por cair, querendo provar o contrário. A questão é que muitos desses desafios são feitos para dar errado para quem executa, sendo mais inteligente ignorar. Daí a importância do autoconhecimento, evitando entrar em tais furadas, de modo que possa viver da forma que deseja realmente expressar, que seja agradável, em vez de perder tempo provando algo que nada tem a ver com você. Faça o que te der vontade, não o que os outros te incitam através de provocações sem sentido. Libra ou Balança.
haverá grandes possibilidades de que tenha total consciência sobre suas qualidades e defeitos, e assim, desejar realçar o primeiro e eliminar o segundo, tornando sua vida cada vez melhor. Isso é um excelente sinal, pois, se conhecendo, é possível fazer as transformações necessárias. Porém, haverá séria luta entre o querer e o fazer, pois, se por um lado, está ciente do que precisa mudar, por outro, poderá agir no automático e repetir os erros que gostaria de evitar, o que invariavelmente costuma levar a se culpar. E sim, dá para dizer que vai possuir total responsabilidade nisso, mas não como uma atitude incriminatória, e sim como um alerta de que não basta apenas querer, fazendo as coisas acontecerem como um passe de mágica, mas que é necessário estar presente em suas ações, realizando de maneira consciente. Se agirmos no automático, é natural que o padrão se repita, pois já estamos acostumados. Contudo, se fizer esse esforço de prestar atenção no que está fazendo e no que está pensando, na menor possibilidade de repetir o padrão, será capaz de mudar, repetindo tal mudança, até se tornar num novo hábito. Escorpião. Você poderá se ver como alguém completamente responsável pelo que acontece em sua vida e por tudo que já ocorreu, o que denota certo nível de maturidade emocional. Porém, vai precisar tomar cuidado para não transformar tal responsabilidade em culpa, e assim desejar resolver determinadas situações com a esperança de que tudo volte a ser como antes, ou que ao menos apague tal estigma construído. Embora algumas coisas sejam possíveis de consertar, outras simplesmente não são, por diversos fatores, e talvez seria interessante parar de se culpar pelo que aconteceu. Tudo bem que algumas coisas são traumáticas, o que é difícil de lidar, mas o fato é que sua vida precisa seguir, e se lembrar do passado, dependendo do enfoque dado, apenas vai contribuir para continuar a atrasar sua vida. Certamente há coisas que ocorrem no agora que merecem mais sua atenção, sendo mais interessante vivê-las. Se por um acaso elas tiverem relação com o passado, poderá servir até como cura, mas tenha em mente que mesmo que dê certo, os desdobramentos serão outros, e talvez melhores que se tivesse dado certo em outras épocas. Se for para dar importância ao que passou e que não deu tão certo, que seja saber o que não fazer, devido à experiência obtida. Você amadureceu, e foi graças ao que passou que transformou no que você é hoje. Sagitário. Você poderá colocar em pauta a realização de determinados sonhos que, por um momento, até pareciam distantes de serem realizados, mas é capaz que venha a ter ciência de que não precisa de muito para conseguir materializar. Às vezes, justamente por considerarmos ser algo de grande importância pessoal, colocamos um peso excessivo, e por conta disso, dificulta bastante a concretização, e às vezes até pelo medo de fracassar, como, por exemplo, almoçar fora, nem que seja no restaurante mais barato, com alguém que considera bastante importante em sua própria vida, como o pai. A pessoa pode até fazer isso diariamente com outras pessoas na maior naturalidade, mas quando se trata da possibilidade de realizar com aquela pessoa especial, já vem a ansiedade, além do medo da recusa, ou se for aceito, de sair algo errado. O fato é que, se não soubermos controlar nosso estado de espírito e pensamentos, fatalmente o que não gostaríamos que acontecesse venha a ocorrer. Isso foi apenas um exemplo, pois há muitos sonhos que envolvem apenas a própria pessoa.
Talvez tal pressão venha a ficar bastante clara para você, de modo que haja para tirar todo o peso da expectativa, vindo a facilitar o processo. Porém, caberá ter foco para não se deixar perturbar e voltar todos os pensamentos e sentimentos que te atrapalham. Se você se dedicar a deixar tudo mais leve, com vigilância constante, será natural que seus caminhos para o que deseja sejam aplanados. Capricórnio. Algumas situações poderão chegar ao seu conhecimento exigindo que você adote alguma postura para resolver, e terá todas as condições para que fique do jeito que te seja melhor. No entanto, vai precisar tomar cuidado para não se render ao tradicional pessimismo de seu signo, pois isso poderá fazer com que diminua consideravelmente as chances de dar certo. Às vezes, entramos em situações que, se olharmos de maneira fria, temos resultados favoráveis praticamente garantidos, mas quando nos deixamos envolver por pessimismos, seja por experiências passadas ou por não acreditar no próprio potencial, agimos de maneira vacilante, que nos incita a tomar não apenas as piores decisões, mas também a aplicar nossa energia de maneira inadequada, fazendo com que o que temíamos se materialize. É como aquelas situações em que colocamos em nossa cabeça que não devemos fazer determinada coisa, mas que num pequeno instante de desespero, fazemos exatamente o oposto, como não encostar no copo que está na beirada da mesa para que não caia, nos fazendo esquecer que podemos colocá-lo mais ao centro para que fique seguro, e batemos nele quando estamos próximos, levando ao chão. Não digo para ter positividade irresponsável, mas saber medir o que é responsabilidade e o que é paranoia, além de tomar as medidas necessárias de modo que venha a conseguir o que realmente deseja. Em outras palavras, se enxergar algo que acredita ter o poder de te prejudicar, já haja naquele ponto para que aumentem as chances de dar certo. Aquário. Será um dia em que as situações que terá de enfrentar poderão ser bastante justas, mas não no sentido de justiça, ou seja, de certo ou errado, e sim que não vão dar muito espaço para desperdícios, sendo dado a você apenas o que for realmente necessário para conseguir realizar o que deseja. Nessa brincadeira, é possível que até alguns imprevistos venham a te acontecer, de modo a conseguir algo que te contribua bastante para o que vier a fazer. Será algo mais ou menos do tipo como estar com documentação pronta para determinado compromisso, encontrar certa quantia em dinheiro na rua e descobrir que precisava entregar cópias dos mesmos documentos, além de, para sua surpresa, o valor dos gastos com tais cópias resultar exatamente na quantia encontrada. Para alguns, isso poderia ser visto como alegria de pobre, pois a sorte trouxe um gasto junto. Porém, outros já vão pela via de que graças ao valor encontrado, economizou aquela quantia, sem falar ainda sobre aqueles que foram com o dinheiro contado sem esperar o gasto imprevisto, e ser justamente tal sorte que os permitiram realizar completamente o compromisso. A situação é a mesma para os três casos, mas com perspectivas diferentes. A questão é que, no segundo e no terceiro caso, se viram abençoados, e por conta disso, certamente o dia deles será mais leve, dando a sensação de que tudo está facilitado. Seria interessante agir da mesma forma, pois além de possibilitar atrair mais ajudas, vai impedir que veja problema em tudo, criando dificuldades onde não há. Peixes. É capaz que seja impelido a realizar determinadas escolhas que venham a desagradar outras pessoas, a assim sofrer alguma forma de repressão. No entanto,
caso venha a seguir em frente com sua decisão, haverá grande possibilidade de que tudo comece a se movimentar para que consiga o que deseja. Porém, uma coisa que poderá te barrar sobre tais ajudas universais é a tendência de seu signo a se fazer de vítima, onde todos os responsáveis por suas mazelas são os outros. Não digo que estará errado, mas também não estará certo. O fato é que cada um é responsável por seus atos, e por mais que de fato os outros venham fazer algo para você, terá de verificar o que é que vai fazer a respeito, se é ficar num canto e reclamar da postura alheia ou seguir rumo ao que deseja. Ficar se lamentando não vai ajudar sua vida, mas apenas continuar na mesma condição. Aliás, agir de tal maneira apenas vai mostrar que toda vez que é reprimido, porque já pode ter acontecido outras vezes, sua postura é exatamente a mesma, não sendo capaz de ter força de vontade para continuar a fazer o que havia decidido. Essa será a hora de mostrar o contrário e quebrar o padrão, pois é assim que terá o ganho. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.